Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que vem a ser essa plenitude do tempo? O que vem a ser essa plenitude do tempo? Por que Deus utilizou esse termo? Por que plenitude do tempo? Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a igreja, o propósito da igreja, a origem da igreja e o que ela tem a ver com essa plenitude do tempo em que Jesus, o Filho de Deus, foi enviado. Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto do Reino. Nós vamos falar agora exatamente sobre Reino de Deus, sobre origem, propósito de Deus e o que a igreja tem a ver com seu papel nesse propósito. O homem é um ser inteligente e aprende de acordo com o ambiente didático a que ele é submetido, onde ele é colocado. E Deus sabe disso, Deus fez o homem assim. Deus sabe que o homem, para entender o seu propósito, o homem tinha que ser colocado num ambiente didático, um ambiente o mais promissor para que o homem entendesse plenamente o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é o seu reino. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele tenha domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Ou seja, o Senhor ali em Gênesis 1:26 estava definindo o seu propósito, ou seja, trazer o seu reino. E ele colocou o homem aqui na terra, tirou de si o homem, o ser invisível, e colocou com um corpo, com um terno, com uma roupagem visível, para que ele dominasse essa terra. E não estamos falando apenas de procriação, estamos falando de dominar sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais na terra, sobre tudo que se move na terra, incluindo as plantas, incluindo os ares, incluindo as águas, incluindo todo o movimento que faz essa terra funcionar. Então, Deus precisava de um ambiente didático para mostrar essa verdade para o homem, o seu propósito. E a história, né, ela vem assim de uma evolução. Se nós formos recorrer à história das nações na face da terra, a gente vai observar, né, os sírios e os fenícios dominando uma parte da história, depois vieram os egípcios que dominaram, depois vieram os israelitas, os judeus,
né, que dominaram, depois vieram os medos, os persas, o Império Babilônico, depois vieram os gregos, e assim sucessivamente, né, até que chegou aos romanos, na época em que Jesus se manifestou aos homens. Essa época Deus chama de plenitude dos tempos, ou plenitude do tempo. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido sob mulher, nascido sob a lei. Negar isso, eu não quero ouvir a história, eu quero ouvir só a teologia. Negar isso é negar fato. Você precisa aprender com a história, como Deus tentou colocar ao homem o ambiente didático para que ele aprendesse o propósito de Deus. Então nós não podemos negar a história, não podemos negar o ambiente que o Senhor proporcionou ao homem para que progressivamente ele viesse a aprender. Deus é muito didático. Ele não usa sempre o mais difícil para o mais fácil, não. O processo de Deus é do mais fácil para o mais difícil, do concreto para o abstrato, do visível para o invisível. Alguém até diria, completaria, audaciosamente indo onde nenhum outro jamais esteve. Mas Deus é assim. Deus faz sempre do mais fácil, do didático, né, para o mais difícil. E no decorrer da história, o que aconteceu foi isso. Como que se estabelecia o domínio? Como se estabelecia o domínio dos países no planeta Terra, ou no território onde eles estavam, próximo a onde eles estavam? Muito simples. Os países viam a necessidade de se expandir, todo reino quer expandir, toda nação quer se expandir. E o que eles faziam? Eles invadiam um outro território, lutavam, brigavam, matavam, exterminavam todo mundo. Às vezes exterminava até as árvores, os animais, queimavam. Quem fez isso? O egípcio fez isso. Quem mais? O povo judeu fez isso, os israelitas fizeram isso. Os babilônios fizeram isso. Eles pegavam assim as grávidas, cortavam ao meio, pegavam a criança, arrebentavam com a cabeça dela nas pedras, destruíam tudo. Davi fez isso. Davi entrava para dominar e destruía tudo. E ali, depois de tudo encerrado, eles refaziam o seu império. E assim veio os babilônios, os medos e persas e os gregos. E ali na época dos gregos, uma coisa nova começou a se mostrar diante dos homens: a filosofia grega. Uma filosofia ali liderada por Platão, Sócrates, Aristóteles. Filosofia que domina até hoje o mundo todo, a filosofia grega. Lá dos seus túmulos, esses homens dominam o planeta Terra com suas filosofias, suas ideias. Filos, amor. Sofia, ideia, pensamento. Filosofia, amar o pensamento. Aqueles homens, eles viviam amando seus pensamentos, discutindo os seus pensamentos lá diante da audiência, dos seus discípulos, e ali eles formulavam várias teorias, várias teses acerca de liderança, de governo, de matemática, das várias matérias que envolvem a raça humana. E assim eles formulavam, discutiam. Por quê? Porque eles amavam as suas ideias. Filósofos. E essa filosofia
né, eles diziam o seguinte: não, nós somos uma raça ariana, uma raça superior. Nós fomos estabelecidos pelos deuses para dominar. Fomos estabelecidos pelos deuses para dominar. Nós temos algumas características que fazem de nós dominadores. Nós temos alguns dons que nos tornam dominadores sobre o restante das pessoas. Existem duas classes de pessoas: as dominadoras e as dominadas. Os líderes e os seguidores. Os arianos e o restante. Então, quem eram eles? Aquelas pessoas altas, que tinham capacidade de uma boa palavra, tinha a habilidade da palavra, né? Pessoas que eram inteligentes, fortes. Então, esses eram os dominadores. Agora, as pessoas mais fracas e tal, pessoas que não se pareciam com elas, pessoas de cor, de pele negra. Então, essas pessoas foram feitas para serem dominadas. Imagina. Então, quando, né, eles invadiram o mundo, né, quando veio a Macedônia com Alexandre, dominou o mundo todo daquela época, né, eles acreditavam piamente nisso. E a sua filosofia foi estabelecida em todo o território dominado. E levaram a cultura grega, levaram a filosofia grega, levaram a linguagem grega. Por isso que a Bíblia foi escrita, né, o Novo Testamento, em quê? Em grego koiné, ou seja, grego comum a todas as pessoas. Então, quando os romanos dominaram os gregos e todo o território onde os gregos haviam dominado antes, eles viram essa filosofia e acharam: nossa, que negócio interessante, que filosofia boa essa! Quer dizer que nós somos essa raça ariana. Nós somos instituídos pelos deuses para dominar, para sujeitar. E o restante dos povos foram feitos para serem dominados, para serem nossos seguidores. Só que Roma, ela fez um negócio interessante, ela fez diferente de todos os outros países, todos os outros impérios que dominaram até então. Eles não destruíam tudo. Eles não acabavam com tudo. Eles tinham poderio para isso. Eles atravessavam, por exemplo, o mar Mediterrâneo e chegava lá no Egito e falava: olha, nós estamos aqui com 2.000 fragatas, cada fragata com 100 soldados. Nós temos capacidade para dizimar vocês. Mas nós não queremos dizimar vocês. Nós queremos trazer benefícios para vocês. Nós queremos trazer progresso para vocês. Então nós queremos trazer para vocês o quê? A cultura de Roma. Nós queremos trazer para vocês o desenvolvimento de Roma, a educação de Roma, as leis de Roma. Queremos trazer a prosperidade de Roma, a saúde, o sistema de saúde de Roma, os direitos, os valores de Roma, a cultura de Roma, a culinária de Roma, tudo, a segurança, a proteção de Roma. De forma que, se os seus filhos no futuro quiserem conhecer Roma, vocês não precisam gastar dinheiro para mandar para eles até Roma, para que eles conheçam Roma. Roma vem até você. Roma traga até vocês. Plenitude do tempo, tempo didático. Então Deus trouxe um império didático que
agia diferente de todos os outros impérios anteriores. Para quê? Para que eles dominassem, não pela força, mas pela sua filosofia, pela sua cultura, pela sua inteligência. Esse era o império didático, por quê? O propósito de Deus seria estabelecido e é estabelecido dessa forma. O que acontecia? Como que Roma fazia isso? Roma seguiu os mesmos passos que os gregos para a sua administração. Os gregos inventaram um termo para denominar um grupo de líderes, de pessoas que iriam administrar a terra. Que pessoas são essas? Eles deram essa denominação e essa denominação, esse nome, esse grupo ultrapassou a mudança de império, a mudança de governo, e entrou no Império Romano, e os romanos viram aquilo e acharam interessantíssimos. Então, quando o imperador romano via um indivíduo, um cidadão que era mestre em ensino, ele pegava esse cara para si. Quando ele via um outro cidadão que era mestre em saneamento urbano, ele pegava esse cara para si. E assim ele fazia com a pessoa que trabalhava com o sistema de saúde, que trabalhava com o saneamento, já falei, que trabalhava com proteção, com segurança, que trabalhava com o ensino. Ele vinha e pegava essa pessoa, um sistema jurídico. Então ele pegava essas pessoas, construção civil, pegava essas pessoas e separava para si. E falava: vocês vão governar comigo. Vocês vão me ajudar a fazer Roma crescer e fazer os outros locais, as colônias, crescerem juntamente com Roma. Então ele pegava, quando ele ia invadir uma nação, um país, ele mandava esse exército e mandava um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas que eram especialistas em alguma área. Elegia uma pessoa dali para liderar, chamada tetrarca ou rei, e o restante eles iam ajudar a estabelecer Roma naquela outra cidade. E aí esse grupo, sabe o nome que os gregos deram e que os romanos copiaram? Eclesia. Lembrou de alguma coisa? Eclesia. Pois é. Então, Jesus, certa vez, ele perguntou: o que os homens estão dizendo de mim? O que as pessoas estão falando de mim? E os discípulos começaram a perguntar. Falou: olha, desculpa, perguntar não, a responder. Uns estão dizendo que você é João, um profeta. Outros estão falando que você é Elias, um profeta. Outros estão falando que você é um dos profetas, mais um profeta. E a gente quase que ouve Jesus falar o seguinte: só isso que o pessoal pensa de mim? Profeta? Profeta não manda nada. Profeta só representa Deus. Profeta fala por Deus. Mas profeta não domina. E aí Jesus fala: e vocês? O que é que vocês acham de mim? E Pedro tomou a frente e falou: eu sei quem você é. Você não é profeta.
profeta não manda nada. Tu és o pontinhos. O que ele falou? Tu és o Cristo. Cristo? Sim, Cristo. Cristo. Que palavra é essa, hein? Cristo. Não é uma palavra religiosa. Cristo é uma palavra política que quer dizer rei. Rei ungido. O mesmo termo lá no hebraico quer dizer Messias. No grego quer dizer, a palavra utilizada é Christos. Rei. E aí, né, Pedro falou: eu sei, tu és o rei. Jesus exultou quando viu aquilo. Falou: Pedro, rapaz, que coisa! Olha, não foi você mesmo que deduziu isso aí, não foi a tua mente, não foi carne e sangue que deduziu isso aí. Vou te dizer uma coisa, você acabou de receber um zap dos céus. O próprio Pai revelou isso para você. O próprio Pai trouxe essa verdade para você. E olha, eu sou rei. Eu sou o rei. Você falou certo. As portas do inferno não prevalecerão. Eu sou rei. E por causa disso, eu terei a minha eclesia. O que Jesus estava falando? Plenitude do tempo. Os romanos tinham um imperador. Um imperador que definia um rei em cada província, em cada colônia, em cada região, que ele chamava de tetrarca. E assim ele se tornava rei dos reis. Alguma coisa parecida? Se lembrou de alguma coisa? Rei dos reis? Pois é. Jesus falou: olha, eu sou rei. E por conta disso, eu terei a minha eclesia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra essa eclesia. Então, quando te perguntam qual é a origem da igreja, como é que surgiu a igreja? Ela não surgiu em Mateus 16. Ela surgiu lá com os gregos. Por quê? Ambiente didático. Ambiente didático. E vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Por que exatamente nesse período? Por causa do ambiente didático. Então, Jesus também tem a sua igreja, assim como Roma, que selecionava um com um dom, o dom da construção, outro com o dom da arquitetura, outro com o dom da saúde, outro com o dom da proteção, da segurança, outro com o dom da educação. Separava cada um e enviava para um território distante para lá estabelecer Roma. Assim, o Senhor separou cada um dos seus filhos, e por isso que Jesus orava: leva eles para o seu céu. É isso. Será que nós estamos vivendo aqui nessa terra para ser preparado para morar no céu? Era mais fácil já estar morando no céu? Por isso que Jesus orava: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, exatamente como ela é feita nos céus. Venha o teu reino. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja não é se enclausurar dentro de quatro paredes. O propósito da igreja não é estar separado.
O propósito da igreja é se misturar. Pai, não rogo, não os tire desse mundo. Livra-os do maligno, mas não os tire desse mundo. Venha o teu reino. A função da igreja é influenciar esse planeta com o quê? Com os valores dos céus, com as soluções dos céus, com o reino dos céus, com o governo dos céus, influenciar essa terra com as leis dos céus. Que leis? As leis do Velho Testamento? Não. Velho Testamento se pregou até João Batista, acabou. Tem um monte de pastores pregando ainda Velho Testamento, achando que ainda está lá, que tem que guardar o sábado ou um dia especial, ou alguns rituais, ou transformar o cristianismo na nova religião de Deus. Ainda estão no Velho Testamento. As leis dos céus são as leis que Deus estabeleceu para funcionarem as coisas. Por exemplo, no céu tem pobreza? Não. Por quê? Porque impera nos céus as leis da riqueza. Riqueza tem lei? Tem sim. Quer ver uma das leis? Seja diligente. A tendência do diligente é a abundância. Isso é uma lei. Pobreza tem lei? Tem. E vou te contar uma coisa. Eu nunca fiz voto de pobreza. Eu não. Por quê? Porque a lei da pobreza diz o seguinte: quer ser pobre? Ok. Seja preguiçoso. É lei. Está na palavra. Quer outra lei da pobreza? Não ouça conselheiros. Você vai ser pobre. Olha, é batata. Vai ser pobre. Então você faz voto de pobreza? Segue esses princípios. Eu reuni aí uns 10, 11 princípios só para estabelecer pobreza. Em contraste com aquilo que... com aquelas leis que estabelecem a riqueza. Quer ser rico? Estabeleça o teu alvo, saiba onde você quer chegar. Não despreze valores. Ouça conselheiros. Não seja apressado. Trabalhe, negocie. Isso são leis do reino. Os valores dos céus. Então a igreja é para influenciar isso aqui, com essas leis, com os valores, com a moral, com as soluções. Desemprego impera no mundo, o mundo não sabe o que fazer, o mundo está em crise. A igreja tem, a faca e o queijo na mão para trazer soluções. Não traz porque fica se entretendo em reuniões ortodoxamente estabelecidas, reuniões religiosas aos domingos. O povo religioso ama domingo. O povo, o cidadão do reino, ama a segunda-feira, porque é quando ele tem a possibilidade, é quando ele tem a autoridade, a oportunidade de se mostrar, de se infiltrar, de estabelecer, de influenciar esse mundo com os valores, os princípios, a moral, a cultura e a sociedade dos céus. Certo? Então, essa é a plenitude do tempo. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Para quê? Para que os homens conhecessem de fato qual é o propósito de Deus. Não levar homens daqui para o céu, mas trazer os céus aqui para a terra. Estabelecer o reino dos céus nessa colônia visível. Amém? Então que o Senhor te dê esclarecimento para buscar essa verdade, para praticar isso, para conhecer o teu dom, que ele deveria ser assim, aquilo de principal que a igreja deveria estar trabalhando. A função da igreja deveria ser estabelecer
ajudar pessoas a descobrirem seus dons, descobrirem as suas habilidades, descobrirem o depósito que Deus colocou dentro delas, para que elas possam trazer o reino dos céus aqui na terra. E o Senhor falou, olha, nesse trabalho, as forças das trevas, né, não prevalecerão contra a igreja. Queremos encontrar igrejas assim. Queremos encontrar cidadãos dos céus fazendo isso, sendo úteis a essa sociedade. Como Jesus falou, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Preso e fostes ver-me. Doente e foste me visitar. Mas, Senhor, quando foi que a gente fez isso? Quando é que te vimos com fome, forasteiro, com sede, nu? Ah, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos. A mim o fizeste. Essa é a função da igreja. Amém? Que o Senhor estabeleça cada vez mais igrejas com essa verdade, com esse propósito e com essa prática no Senhor Jesus.